paz do Senhor. Mais uma vez, estamos iniciando a aula de heresiologia, mais uma vez, nessa sequência, nessa longa sequência, onde nós estamos particionando as aulas para não ficar muito longas, nem enfadar muito, e aí vamos falando cada aula de cada dia de uma seita, tá bom? E hoje nós falaremos da Congregação do Brasil, que Congregação Cristã no Brasil, né, mais especificamente, que foi fundada em 1910 pelo italiano Luiz Francescon. Durante anos ela esteve entre as igrejas mais que cresceram no Brasil, né, e apesar dos seus escritos doutrinários, não chega a ser considerada uma seita herética, ainda que grande número de doutrinas que ela expõe, né, sejam verdadeiras heresias, uma vez que são mantidas, né, em prejuízo da integridade do Evangelho. Só esse aspecto dessa igreja justifica o seu estudo e contexto deste livro. Então, elas fizeram guerra declarada durante vários anos aí, como só pela sua doutrina, né? Fizeram guerra declarada às outras comunidades evangélicas no Brasil, né? Pela tenacidade das suas afirmações, como se opõe às outras igrejas. Elas também têm uma aversão à Assembleia de Deus. Quanto à Assembleia de Deus, particularmente os membros da Congregação do Brasil, Cristã do Brasil, eles evitam qualquer tipo de relacionamento, alegando isto com os seguintes motivos: a Assembleia de Deus ela possui pastores assalariados, as mulheres não usam véu, tudo motivo fútil, né, infantil, né? Não se observa a prática de ósculo santo, né? Fecham-se as portas enquanto oram, né? Os membros possuem uma saudação diferente, o batismo do Espírito Santo é ensinado de modo diferente, né? Como se todo mundo devesse ser igual a todo mundo, né? Fazer o quê? Aspectos doutrinários da congregação, irmãos. Independentemente das normas que regem o relacionamento da Congregação Cristã no Brasil com as demais igrejas, elas ensinam que outras coisas como, assim, quer ver? Ensinam que a igreja não precisa de nenhum outro pastor, além de Jesus Cristo. As mulheres cristãs, elas devem usar o véu durante o culto. Os cristãos devem saudar-se com um ósculo santo. O evangelho não deve ser pregado fora dos locais habituais de culto, né? Ou seja, ao ar livre, evangelismo na rua, não deve não. Os pregadores não devem estudar nem se preparar para a pregação, pois o Espírito Santo colocará em sua boca as palavras certas no momento certo. O dízimo restringe-se aos dias do Antigo Testamento, ou seja, eles não dão dízimo. Então é notável o zelo dos membros da Congregação Cristã no Brasil, porém, por lhes faltar a orientação doutrinária sadia e sólida, têm se feito vulneráveis, né, ao fanatismo e ao extremismo, que é uma regra geral combatido pelas Escrituras Sagradas. Em relação ao pastor, o ensino de que a igreja não deva ter um pastor, além de Jesus Cristo, está em desarmonia com o ensino do apóstolo nas suas ofertas, na sua carta aos Efésios, né? O apóstolo Paulo, obviamente. Efésios 4, 7, 8 e do 11 ao 8, que fala que nós devemos ser obedientes aos nossos pastores. Né? Em relação ao sustento do pastor, né? Quanto ao sustento remunerado, o pastor do pastor, daqueles que dão tempo integral à obra de Deus, é uma recomendação bíblica, né? Veja os exemplos em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 4 ao 14, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, João capítulo 3, versículo 29 e Atos capítulo 6, versículo 4. Tá? O problema do véu, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 11, né, Paulo ele escreve uma longa apologia com respeito ao véu e seu uso na comunidade cristã de Corinto. Nos dias da igreja primitiva, a mulher não usava véu nos cultos públicos. Ela agia como se tivesse rapado a cabeça. Ora, a cabeça rapada era algo repugnante, né, para os judeus, já que as adultas elas tinham sua cabeça rapada. E como castigo do seu crime, né? Isso está relatado lá em Números, a gente vê que era essa punição que ela recebia. Então mesmo acontecia com as escravas, irmão, e às vezes com as mulheres de luto, mas isso não era usual para as mulheres que estavam no seu estado normal. Segundo Chaplin,
Paulo ele escreve aqui o ponto de vista de um rabino como representante da antiga cultura, né? Acreditamos que, visto que os costumes sociais mudaram, nenhum estigma ou impropério é lançado hoje sobre a mulher que não usa véu. Nós cremos que o apóstolo Paulo, se vivesse, né, hoje, né, nem ao menos teria abordado esse assunto. O problema do ósculo, irmãos, que é uma outra coisa também, uma outra birra que eles têm. O ósculo era uma maneira comum de saudação entre os orientais, muito antes mesmo do estabelecimento do cristianismo, e ele servia aos judeus nas saudações, tanto na despedida como na forma de demonstração geral de afeto. Tá? O ósculo era, entre os orientais, uma expressão de saudações e respeito tão comum quanto o aperto de mão e o abraço na nossa cultura. Então isso é totalmente cultural. Na igreja primitiva, o ósculo era simplesmente uma parte da saudação quanto aos crentes que se reuniam nos cultos públicos. Né? Os costumes orientais indicam que o ósculo santo era aplicado na testa ou na palma da mão, mas nunca nos lábios. Né? Em algumas culturas ocidentais, como por exemplo do Brasil, seria imputado como algo vergonhoso um homem beijar outro homem dentro da comunidade evangélica ou da sociedade em geral. Tá? E por essa razão é que nós temos achado melhor evitar essa forma de demonstração de afeto, né, substituindo por um simples aperto de mão. Tá? Pregação nas ruas. O fato da congregação cristã no Brasil não pregar o evangelho nas ruas e nas praças não encontra apoio nas escrituras. Sua omissão se deve à falsa interpretação que fazem em Mateus capítulo 6, versículo 5. Jesus foi o que mais pregou nas escrituras, né? E nas ruas, quer dizer. E desse modo, com medo de serem considerados hipócritas, eles desobedecem o imperativo de Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 15, né? E Lucas capítulo 14, versículos 21 ou 23. Então a gente vê aí que Jesus pregou nas ruas, né? Em Lucas 13, 26, né? Durante todo o seu ministério. Então Paulo prega à beira de um rio, né? E no logradouro público, em Atos 16, 13, né? 17, 17. Pedro, André, Tiago e João foram salvos durante um culto realizado por Jesus à beira do mar da Galileia, né, lá em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. Mateus estava na coletoria quando ouviu Jesus dizer segue-me e o seguiu. Coletoria obviamente ficava no meio da rua, né? Mateus capítulo 9, versículo 9. Lídia foi salva à beira de um rio enquanto ouvia Paulo, né, lá em Atos capítulo 16, né, eles oravam à beira do rio. Dionísio e muitos outros gregos eles foram salvos enquanto ouviam Paulo pregando no Areópago, que era um lugar comum de discussão, né, lá em Atenas, em Atos capítulo 17, ou seja, na praça. Né. Jesus ele jamais disse ao pecador, vinde ao templo para ser salvos. Pelo contrário, né, ele diz à igreja para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, né, que é uma das referências. O pregador perante a cultura. O ensino da congregação cristã no Brasil de que o pregador não deve buscar a sabedoria do mundo, pois o Espírito Santo colocará na sua boca as palavras certas no momento certo, deve ser uma interpretação equivocada das seguintes palavras de Jesus, né? Não cuidei em como ou o que é a vez de falar, porque naquela hora lhe será concedido o que é a vez de falar, visto que não sois vós que faleis, mas o Espírito do vosso Pai, e quem fala sobre por vós, né? Lá em Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20. Quando analisar essa passagem dentro do seu contexto, nós verificamos o que, irmãos? Que nenhuma alusão ao fato de o crente deve relaxar o estudo ou conhecimento geral sobre a garantia de que o Espírito Santo falará por ele quando estiver pregando. Essa passagem se refere à maneira de como o crente deve se comportar no momento de aprovação, tá? No caso de vir ser conduzido aos tribunais e à presença dos governadores e reis por causa do nome de Cristo. E evidentemente, né, que o elemento sobrenatural da mensagem deve ser realçado. Isso, porém, não elimina a utilidade do conhecimento resultante do estudo da pesquisa. Quanto mais estudo você tiver, mais amplidão que o Espírito Santo ele poderá te usar. Provérbios capítulo 9, versículo 9 fala disso. Mateus capítulo 13, versículo 52 fala disso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 também fala sobre isso. Questão do dízimo, irmãos.
questão do dízimo, que é uma questão muito polêmica, né? Muitas pessoas não gostam de dar o dízimo, não concordam, né? Tá passando um carro de gás aqui nesse momento, não liguem, tá bom? Nós só podemos compreender o grande significado do dízimo no contexto da adoração cristã quando o analisamos à luz da sabedoria de Deus. Quando damos o dízimo, irmãos, estamos com isso dizendo a Deus que Ele é o dono inalienável de tudo e que o homem é seu mordomo. Então o salmista disse: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, né? Lá em Salmo capítulo 24, versículo 1. Então o ensino da congregação cristã no Brasil de que o dízimo foi uma prática restrita do tempo da lei não se aplica, né, ao crente atual na dispensação, né? Isso é improcedente, né? Isso é em base nas escrituras. Nós nos opomos a esse ensino por duas razões, pelo menos. A prática de dizimar é bem mais antiga que a própria lei, né? Em Gênesis capítulo 28, versículo 20, nós vemos isso. E na atual dispensação, Deus requer o dízimo e muito mais que isso, por vários motivos, né? Como participantes de uma aliança superior, nós temos sido contemplados com maiores bênçãos, né? Porque maiores privilégios sempre acarretam maiores responsabilidades. Isso não significa que o crente da atualidade seja forçado a dizimar. Pelo contrário, ele é levado a fazê-lo, constrangido pela lei do amor e a lei da gratidão por estar recebendo maiores bênçãos de Deus. Então depende de cada um, ninguém é forçado a nada. Lá em Salmos capítulo 103, versículo 1 e 2, constata isso. Assim a gente conclui essa aula sobre congregação cristã no Brasil, que foi mais uma seita, né, que nós relatamos aí. Fiquem na paz do Senhor, até a próxima aula.